Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Te convido a se colocar de pé neste momento. Também quero te convidar que você aproveite esse momento para fechar seus olhos, orar e clamar para que o Espírito Santo venha neste lugar, para que venha falar conosco através das canções, da palavra. Possamos ser cheios do Espírito Santo essa noite aqui, saímos daqui transformados. Quero te convidar a fechar seus olhos, vamos juntos orar e clamar, se renda aos pés do Senhor, abra seu coração diante dEle, coloque aquilo que tem afligido seu coração, aquilo que tem te colocado distante do Senhor durante a semana, no seu trabalho, na sua família, tem algo que tem afastado você do Senhor, você não tem conseguido buscar a Ele de todo o seu coração. Este é o momento de você fechar seus olhos e orar para Ele, pedir para que Ele venha através de uma voz clara e audível dizer a você o que você tem que fazer. Clame para que Ele dê mais fé a você, para que Ele faça você entender o que fazer e por onde ir, para que Ele dê direcionamento no seu coração. Espírito Santo de Deus, estamos diante do Senhor mais uma vez, em mais um culto ao seu santo nome. Queremos dizer que somos dependentes do Senhor por completos. Somos falhos sim e pecadores, reconhecemos isso. Pedimos perdão por nossas falhas. E queremos colocar diante do Senhor o nosso coração e dizer que precisamos do seu toque essa noite. Vem transformar o nosso ser, os nossos pensamentos ruins e errados, para que possamos ouvir a sua voz claramente, para que possamos enxergar aquilo que o Senhor quer mostrar a nós. Tire as escamas dos nossos olhos. Precisamos do Senhor essa noite aqui. E venha mudar, ó Pai, nossos pensamentos errados, nossas atitudes erradas, aquilo que fazemos no secreto, que é errado, possa ser transformados em um tempo de busca ao Senhor, em um tempo de intimidade contigo. Traga em nós mais fome e sede da sua presença, que sejamos uma igreja viva e avivada, não uma igreja de apenas cultos e encontros na igreja, mas uma igreja que te busca em espírito e em verdade nas suas casas, de joelhos dobrados, clamando pela presença do Senhor, dia após dia, noite após noite, na sua presença, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Queremos ser usados por Ti, ó Pai, nessa cidade, na nossa própria casa, ó Deus, que comece lá, ó Deus, a transformação na nossa família, para que depois possamos alcançar outras pessoas, outros lares, para a honra e glória do Teu santo nome. Eis-nos aqui, ó Pai, na Sua presença mais uma vez, prostrados diante do Senhor. Venha ao nosso encontro em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo, nos rendemos a Ti, Senhor.
graça e do teu amor sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eis-nos aqui, Senhor, prostrados a teus pés. Vem, Espírito Santo, sobre a tua igreja e clama pelo Senhor. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, Senhor Jesus, faz o teu querer em nós, ó Pai. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim, faz teu querer, faz teu querer em mim, faz teu querer, faz teu querer em mim, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Nos rendemos diante da tua presença, Senhor. Se coloque neste momento na presença do Senhor. Se renda diante dele. Nos rendemos para te conhecer mais, Senhor. Este é o desejo que o Senhor colocou em nosso coração. O desejo de conhecer a ti veio do Senhor. O Senhor despertou
O Senhor gerou em nosso coração este anseio por Tua presença, Senhor. Queremos mais de Ti, conhecer mais do Senhor, conhecer os Teus desígnios, o Teu propósito, Senhor. Faz Teu querer em nós, nos rendemos diante de Ti, Senhor. Quebra toda a resistência dos corações, quebra, Senhor, toda a fortaleza que tem nos impedido, Senhor, de conhecer mais a Ti. Abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos, para que possamos ouvi-lo, para que possamos percebê-lo. Queremos sentir a Tua presença, compreender pela revelação a Tua voz nessa noite. Clamamos a Ti, ó Espírito Santo de Deus. Faz Teu querer, Senhor, faz Teu querer. Nos rendemos diante de Ti, nos rendemos diante da Tua presença, nos rendemos diante de Ti, Jesus, para Te conhecer mais, Senhor. Este é o desejo que há em nosso coração, o desejo que o Senhor gerou em nossos corações. Louvamos o Teu nome para todo sempre, no nome de Jesus. Aleluia. Louve ao Senhor com suas palmas, queridos. Engrandeça o nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos queridos. Amém, glórias a Deus. Pode sentar por um momento, por favor, queridos. Sejam todos bem-vindos nessa casa de oração. Estendemos nossa saudação também aos que estão conosco por meio da internet. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aos que estão conosco pela primeira vez, sintam-se à vontade para estarmos juntos adorando ao Senhor Jesus neste lugar. Que alegria recebê-los aqui. Meus irmãos, brevemente, uma agenda importante para que você possa estar se programando neste mês de novembro e também já uma perspectiva para o mês de dezembro. Bom, começarmos nessa quinta-feira, com a graça do Senhor, estará acontecendo um trabalho tão lindo, né, da Rede Fruto Maduro, e nessa quinta-feira, às 14 horas, esse é um encontro todo especial para vocês, tá bom? Você que está vivenciando essa idade tão especial, que Deus possa abençoar cada dia mais sua vida. Já está sendo tudo preparado, uma tarde, né, que vai ser uma bênção pela equipe, pela coordenação da Rede Fruto Maduro, e encorajamos vocês, né, para estarem aqui. Será um tempo muito especial, temos certeza disso. A rede de casais também tem uma programação toda especial e um convite para vocês. Casal, é muito importante você investir no seu casamento. Então, invista este tempo que a igreja está oferecendo para vocês. A rede de casais já está, né, em oração, trabalhando para que ocorra da melhor maneira possível. Basta você fazer a inscrição, para que assim possamos melhor nos organizar. Nessa ocasião, o pastor João Simonetti com uma esposa Dorcas, eles são pastores da primeira IPI em Londrina. Eles estarão aqui com uma palavra pastoral, uma palavra de bênção para o coração do casal. Invista este tempo tão precioso na vida de vocês, tá bom? Encorajamos vocês a participarem. Tenho certeza que vai ser um tempo muito especial para a glória do Senhor Jesus. Dia 16, coloque na sua agenda, será no sábado às 19h30. Mais uma vez nós queremos fazer uma chamada aqui para os adolescentes, né? Para os pais também, para estarem investindo nos seus filhos, sejam eles adolescentes, para participar deste acampamento que vai ser um divisor de águas, para a glória do Senhor Jesus. Você crê nisso? Olha, temos certeza, vai ser um tempo muito especial. Então você que está entre 12 a 18 anos, faça também a sua inscrição. É um investimento para o seu crescimento espiritual. Pais, invista nos seus filhos. Se tem uma coisa que uma alegria que nós investimos é naquilo que sabemos que vai vir de encontro com o propósito de Deus na vida dos nossos filhos, que será um tempo para eles conhecer mais a Deus, ouvir a voz do Senhor. Já temos aí a data, né, dia 13 a 15 de dezembro.
corra e faça a sua inscrição. Temos certeza que vai ser uma bênção para a glória do Senhor Jesus. E por último, nós estamos organizando também nosso bazar missionário. Será dia 7 de dezembro, tá certo? E pedimos para que você nos ajude divulgando, e ainda dá tempo de estar doando, seja roupas, calçados, que seja em boas condições, para que possa enriquecer ainda mais nosso bazar, para que assim possamos abençoar e oferecer o melhor também para a nossa comunidade, tá bom? Coloque na sua agenda aí, dia 7 de dezembro, a partir das 7h30 da manhã até as 15h30. Nos ajude em oração e também com a divulgação. Amém, meus irmãos queridos? Se coloquem de pé, por favor, neste momento. Nós iremos continuar louvando ao Senhor e faremos isso também através do louvor financeiro. O que você sentir no seu coração, uma oferta, ou você neste culto deseja dar o seu dízimo ao Senhor, faça isso sempre com alegria ao nosso Deus, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Quem crê diz amém. Quem crê diz glória a Deus. Aleluia. Então vamos continuar louvando ao Senhor, queridos. Alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei.
nosso maior amor, Jesus. Nós podemos te entronizar, Jesus, nós podemos te exaltar, Deus, porque nada mais importa do que a tua presença. Nada é melhor do que a presença do nosso amado, a presença do nosso Senhor Jesus. E Ele se faz presente aqui neste lugar. Adore a Ele, exalte a Ele com gratidão, com a sua melhor adoração, com um coração grato, prostrado aos pés do nosso amado. Que nada possa atrapalhar a nossa conexão com Cristo, que nada possa atrapalhar a nossa vida com Cristo, mas que nós possamos todos os dias estar prostrados aos pés daquele que primeiro nos amou. Tu és adorado, Jesus. Santo Tu és, ó Pai. Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Envolto em tua presença.
Sim, Senhor. Nada além de ti, só quero. Declare isso, igreja. Nada mais, nada mais. Nada além de ti, Pai. É o que nós mais desejamos, Sua doce presença, que já está neste lugar. Honramos e reverenciamos a Tua presença e a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louve ao Senhor Jesus com as suas palmas mais uma vez. Exalte ao nome de Jesus. A Ele a honra, a glória para todos sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Obrigado, irmãos, Ministério de Louvor, pela sensibilidade ao Espírito Santo, por nos inspirar a louvar ao Senhor Jesus. Vocês estão animados, irmãos? Glórias a Deus. Que bom estarmos juntos nessa noite para adorar ao Senhor e para recebermos uma palavra do coração de Deus. Nós estamos numa jornada muito abençoada nessa série de mensagens. Amém, meus irmãos? Tem sido uma bênção, não é? Sei que semana passada aí foi uma preparação para enfrentar o gigante. E será que hoje vem pedrada? Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos aproveitar cada momento deste culto. Nós estamos embasando essa série de mensagens no capítulo 17 do livro de 1 Samuel. E queremos aproveitar este momento para ouvirmos atentamente a palavra do Senhor. Nós estamos sobre essa nuvem da glória de Deus, da presença do Senhor. Neste capítulo 17 de 1 Samuel. Até então eu estava convencido que hoje seria a última mensagem deste capítulo. No entanto, o Espírito Santo trouxe mais uma pérola, mais uma revelação muito clara, que eu não quero compartilhar hoje, porque eu gostaria que você entendesse antes uns princípios tão importantes nessa noite. Então, nós deixaremos para encerrar essa série de mensagens na próxima terça-feira, com a permissão do Senhor. Amém, meus irmãos? Olha, Deus pode falar tremendamente conosco através de uma vírgula, irmãos. Amém? Através de uma vírgula. O Senhor fala muito conosco através da palavra. Então, neste capítulo, nós já estamos aí caminhando para a quinta, sexta mensagem. Então imagina tanta revelação, inspiração de Deus, que somos tão edificados, tão abençoados. Vamos ler, irmãos meus, neste capítulo, alguns versículos deste texto tão rico da palavra de Deus, a partir do versículo 48 até o versículo 54, meus queridos. Você pode estar acompanhando pelo telão, ou se assim preferir, acompanhar pela sua Bíblia, mas faça o possível para não se distrair. Se você usar o celular para ler a Bíblia, não faça outra coisa com seu celular, a não ser para anotar alguma coisa pela palavra de Deus. Amém? Se atente à palavra do Senhor nessa noite, irmãos. Tenho certeza que essa palavra é uma palavra muito abençoada para o seu coração. Uma palavra abençoada, queridos, em nome de Jesus. Versículo 48, assim diz a palavra do nosso Deus. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e, com a sua funda, a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrotou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram.
Então os homens de Israel e de Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém, porém as armas dele Davi colocou em sua própria tenda. Até aqui, irmãos meus. Espírito Santo, continue falando conosco. Abra nosso entendimento para que possamos compreender com clareza a Tua palavra, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu gostaria de refletir com vocês uma pergunta que vai nos introduzir bem a este texto que nós lemos. Uma pergunta muito específica, eu gostaria de fazer isso para você. O que você faz quando percebe uma oportunidade, uma grande oportunidade vindo ao seu encontro? Qual é a sua reação ao perceber que há uma oportunidade vindo ao seu encontro? Alguns, talvez, tomariam um posicionamento de correr ao encontro, e talvez outros ficariam estagnados, não percebendo tamanha oportunidade. Você tem percebido as oportunidades que Deus tem colocado diante da sua vida? Como você espera uma oportunidade de Deus chegar para a sua vida? Talvez muitos de nós vamos perceber a oportunidade depois que ela passa. E sabe o que é frustrante? Não termos ideia quando será a próxima. Ou quantas vezes também, por um momento, percebemos uma oportunidade de Deus, e ao aproveitá-la, iremos ficar imensamente agradecidos. O que era até então uma ameaça, não era uma ameaça, era uma oportunidade. Por isso que tudo que vem acontecer em nossa vida, meus irmãos, temos que antes buscar em Deus. Senhor, abre meus olhos para enxergar o que o Senhor está me mostrando, o que o Senhor está me revelando. Porque é interessante olharmos a atitude de Davi diante de uma grande oportunidade que se levantou e veio contra ele. Foi uma oportunidade, irmãos. Na verdade, o gigante não era uma ameaça para essa pessoa que estava tão revestida, sua vida estava em dia com Deus, e quando se levantou Golias para ir contra Davi, Davi não viu como uma ameaça, mas sim como uma oportunidade, uma grande oportunidade. Olha só o versículo 48, diz que Davi, quando ele percebeu essa grande oportunidade vinda ao seu encontro, o que ele fez? Ele se apressou, e deixando as suas fileiras, ele correu ao encontro do filisteu. Enquanto o exército de Saul estavam tímidos, com medo de enfrentar Golias, e o exército também dos filisteus, enquanto eles corriam, mas de medo ou para se esconder, Davi ao contrário, ele correu em direção. O que Davi enxergou, irmãos? O que será que ele enxergou? Que fez toda a diferença, porque até então, se ele tivesse apenas se vangloriando com palavras de conquistas que até então ele já havia conquistado, vitórias que ele havia enfrentado, lutas que ele enfrentou e assim venceu, agora é a hora da prova. Olha, vem contra você. Em nenhum momento ele se intimidou, mas ele se levantou. Tem uma frase, eu li um tempo atrás: se correr o bicho pega, mas se orar o bicho corre. Amém, irmãos? Davi viu que o inimigo ou o gigante veio contra ele. Eu vou correr? Eu vou fugir? Não, irmãos. Na realidade, quando a gente evita enfrentar
aí sim que prevalece contra nós. Mas quando oramos, irmãos, nós sentimos a capacitação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Eu gostaria de fazer essa pergunta: o que Davi percebeu? O que nenhum outro homem naquele contexto havia percebido, muito menos enxergado. O que Davi percebeu diante de uma batalha como essa? O que Davi enxergou diante desse gigante que ele estava para enfrentar? Eu gostaria também de inserir a mim, a você, e perguntar como nós temos enxergado as nossas lutas ou os nossos gigantes, situações que enfrentamos no nosso dia a dia, meus irmãos, como nós temos enxergado? Sabe o que Davi enxergou, irmãos? Isso para mim me abençoou demais. Falei: Deus, eu preciso ser movido por esse entendimento. Eu quero ser movido por essa revelação. Sabe o que Davi claramente enxergou, meus irmãos? Davi simplesmente viu Golias como uma oportunidade para Deus se revelar. Ele enxergou Golias de que maneira? Como ele enxergou Golias? Ele enxergou uma oportunidade para que Deus se revelasse. É interessante, quando o Senhor falou isso ao meu coração, a visão que Davi, quando Davi enxergou Golias, estava vendo uma grande oportunidade. Para quê? Para ser promovido? Não simplesmente, mas ele viu uma oportunidade para que Deus se revelasse. Se você olhar no versículo 45 ao versículo 47, é um momento em que Davi começa a falar com Golias. O primeiro ataque veio de Golias, quando Davi veio para enfrentar, ele tentou intimidá-lo, desprezando por vê-lo que era apenas um menino e que estava sem nenhuma revestimenta de guerreiro para enfrentar Golias. Ele tentou anulá-lo, Davi. Mas é interessante que por 6 vezes, nestes 3 versículos, do 45 ao 47, por 3 vezes, aliás, 6 vezes, Davi, ele faz ênfase ao nome de Deus. Quer perceber? Olha na sua Bíblia, por favor, no versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Verso 46, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha o verso 47, toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. O diálogo, ou as palavras que Davi referiu diante de Golias, por 6 vezes ele fez menção do nome de Deus. Ou seja, ele estava vendo: olha, é uma grande oportunidade o que eu vou enfrentar, para que Deus venha se revelar Deus. Meus irmãos, sinceramente, nós temos olhado para os nossos desafios, para as nossas lutas ou gigantes, e enxergado realmente assim como uma oportunidade de Deus se revelar. Seja situações as mais diversas, por exemplo, um diagnóstico, no momento vem um desespero, ou no momento você é ousado da sua fé e diz: que oportunidade de Deus se revelar. Ou quando uma situação tenta assaltar a nossa paz, ao atingir nossos filhos, e você sinceramente consegue crer, consegue declarar que isso vai ser uma oportunidade para que Deus seja revelado. Deus vai ser revelado nisso. Olha que Davi, ele estava enxergando uma grande oportunidade para que Deus se revelasse. Vocês perceberam que ele mesmo declarou: para que todos saibam que existe um Deus em Israel, um Deus que salva, um Deus que livra. Meus irmãos, era um momento de muita tensão, mas que confiança é essa?
E nós passamos por momentos de muitas tensões, irmãos. Muitas coisas na nossa vida, muitas coisas reservam nossa vida. E eu acredito que é uma revelação de Deus como nós devemos encarar as adversidades. Seja uma crise financeira, situações em que nós percebemos, olha, como isso aconteceu, como isso fugiu de nosso controle, como isso fugiu das nossas mãos, que está vindo contra a sua vida, e você tem a clareza ou a ousadia de declarar, olha, isso é uma oportunidade de Deus ser revelado. Deus vai se revelar em tudo isso. Ainda, meus irmãos, com lágrimas, ainda que estamos lutando para não ficarmos desesperados ou ansiosos com alguma coisa, mas no fundo tem que prevalecer essa confiança. Olha que oportunidade de Deus ser revelado. Que oportunidade de Deus, de revelar Deus em tudo isso. Era exatamente, irmãos, o desejo do coração de Davi. Eis uma oportunidade de Deus revelar, de Deus se revelar. Sabe, meus irmãos, tenho aprendido a orar diante de circunstâncias em que nós não temos poder, controle algum para modificar, para mudar, e disse, Deus, que grande oportunidade de revelar o Senhor nessa causa. Que causa que você está passando, ou que você se identificou, ou conhece alguém que está pedindo, necessitado da provisão do Senhor, em que você possa enxergar como oportunidade de Deus se revelar, queridos. Era uma oportunidade. E ao longo da Bíblia, nós iremos ver claramente a manifestação de Deus em situações até mesmo irreversível, em situações não tinha como mudar. Era impossível aos olhos dos homens, era impossível pela força humana. Como é possível a minoria prevalecer diante de multidões? Isso é oportunidade de Deus se revelar. O povo de Israel estava sofrendo no Egito, escravos na mão de Faraó. Como seria possível eles saírem de lá? Foi uma grande oportunidade de Deus se revelar, porque Deus manifestou a sua glória e a sua soberania, tanto para se revelar para Faraó e também para todas as nações, para que conhecessem Israel, não, o Deus de Israel. Nós não devemos, irmãos, desejar uma autopromoção diante de algo, dizer, Deus, olha, eu vou ser honrado por isso. Não, antes de tudo, a prioridade é que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado. Sabe, meus irmãos, nós podemos aprender, quando passamos por algumas adversidades, e perguntar, Deus, onde o seu nome será glorificado nisso? Onde o seu nome vai ser honrado nisso, Senhor? Porque do contrário, irmãos, não faz sentido. O sofrimento que estamos sujeitos a passar nessa vida, não faz sentido sofrer se não tiver uma causa que vale o nome do Senhor ser glorificado. Se a causa não for para Deus, não faz sentido nós até mesmo triunfarmos com vitórias e conquistas, se não for para cima de tudo exaltar o nome do Senhor, queridos. Não faz sentido, não é para nós. É enxergar uma oportunidade de Deus ser louvado. Quem concorda diz amém. Aleluia, irmãos. É exatamente isso. E é tremendo quando olhamos para a história de Davi. Ele foi um homem que correu, mas não correu, não fugiu de Golias, não fugiu do gigante. Mas quando olhamos também uma chave tão poderosa este texto, versículo 51. Por isso Davi correu. Quando Davi lançou a pedra, em outras palavras, aquela ferramenta era semelhantemente um estilingue, quando ele lançou uma pedra e foi certeiro na testa do filisteu, ele caiu por terra. O que Davi fez? Ele correu. Por 2 vezes Davi corre, não foge, ele corre, ir contra, porque ele tem uma confiança muito grande. É o nome do Senhor que vai ser revelado nessa oportunidade. É uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Eu vou correr para não perder essa oportunidade. E quando vê, concretizando o plano de Deus, a ação de Deus, porque, irmão, sinceramente, você acha que seria possível aos olhos humanos, naturalmente, uma pedra, um jovem de 16, 17 anos, você acha que seria capaz, com uma pedra,
derrubar um gigante, eu estou referindo um guerreiro, soldado que estava revestido e até mesmo com um capacete. O único momento vulnerável que tinha na testa. Foi certeiro. Será que ele tinha uma mira tão precisa assim? E outra, será que foi uma força natural de um adolescente, ainda que ele tivesse habilidade, mas seria capaz de ser tão certeira e cair por terra, ao chão? Isso é o sopro de Deus naquela pedra, irmãos. Foi o alvo certeiro de Deus. Olha, irmãos, jamais subestime o que Deus pode fazer com aquilo que está nas suas mãos. Jamais subestime. Não seja incrédulo. Só tenho isso. Nas mãos de Deus é tudo. Nas mãos de Deus pode se transformar uma coisa tremenda. Só isso não, Senhor, é a oportunidade do Senhor ser glorificado, porque não tenho recurso nenhum para dizer que foi a minha força, foi a minha habilidade. Não, isso aqui é só o Senhor pode fazer. É o teu nome ser glorificado. Não estou revestido com as armaduras de Saul para dizer, foi através da armadura de Saul que você venceu a batalha. Não, é uma pedra, um estilingue, como é capaz? Jamais subestime aquilo que tem nas suas mãos, quando Deus age, queridos. Ele pode multiplicar 2 pães, 5 peixes e alimentar uma multidão e ainda assim sobrar 12 cestos cheios. Agora, se você crer, depende o quê? Na mão de quem está. Este recurso é pouco? Pouco nas suas mãos, mas as mãos do Senhor é tudo que Ele precisa. Você confiar nele, na provisão dele. A questão é entrega, se renda diante dele. Amém, queridos? Nas mãos do Senhor, irmãos. E Davi, ele corre mais uma vez. E aqui, irmãos, está um princípio tão importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Davi nos ensina aqui uma coisa muito importante, irmãos. Preste bastante atenção. É uma mensagem muito objetiva e direta nessa noite para o seu coração. Não basta enfrentar o gigante. Preste atenção, não basta apenas enfrentar o gigante. Nós temos gigante e teremos, irmãos, nossa vida. Não basta apenas enfrentar o gigante. Davi, ele apenas derrubou o gigante? Não, tem uma coisa tão importante que ele fez e nos ensina, que é necessário cortar a cabeça do gigante. Não basta apenas enfrentar o gigante, mas o que é necessário, irmãos? Cortar a cabeça do gigante. Davi, ele entendeu, não tinha espada nas mãos dele, tanto é que usou a própria espada do filisteu. Cortou a cabeça do gigante. Sabe, meus irmãos, nós desejamos vitória, desejamos uma vida vitoriosa, desejamos uma vida abençoada, mas sinceramente nós estamos dispostos a cortar coisas que estão nos contaminando, cortar, por exemplo, más conversações, más influências. Estamos decididos a cortar ao saber que isso é pecaminoso e que está nos tirando da presença do Senhor. Como nós iremos obter uma vitória e sermos tão ousados no Senhor, meus irmãos, se nós tivermos coragem de cortar algumas coisas? Cortar a volta, porque eu sei que ali é um caminho de tentação. Eu vou cortar porque aqui é um caminho de fofoca, eu vou cortar. Mas uma coisa interessante, que Davi nos ensina algo, irmãos, que eu acredito que quantos de nós precisamos entender essa palavra nessa noite. Além disso, de não apenas basta enfrentar o gigante, mas também é necessário cortar a cabeça do gigante. Cortar a cabeça do gigante, irmãos. Eu vou aplicar isso em desafios que nós temos nessa vida e que olhamos, olha, isso exige muita graça do Senhor, muita paciência, muito treinamento, muita disciplina, muita dedicação, muita renúncia para assim conquistar. Coisas abençoadas que nós oramos, desejamos a parte de Deus. Você só enfrentou o gigante, mas não arrancou a cabeça dele. E saiba de uma coisa, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem pessoas que finalmente conquistam o sonho da casa própria. Uau, você enfrentou o gigante. O gigante do quê?
da dúvida: será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter? Você venceu o gigante, você venceu a dúvida, a estagnação. Você teve coragem, se programou, se planejou e finalmente está lá, na sua casa, casa dos sonhos. No entanto, tem umas parcelas para pagar, para quitá-lo. E o que acontece, irmãos? Muitas pessoas até enfrentam o gigante, mas não cortam a cabeça do gigante. E cortar a cabeça do gigante é você perseverar até o fim, e o dia chegar em que você pagará a sua última parcela. Você pegar aquele carnê que parecia não ter fim, misericórdia, e você levantar e dizer: está aqui a cabeça do gigante. Se aplica até mesmo o que você financiou, seja um carro. Eu lembro, né, meu Preciosa, finalmente nós compramos um carro. Ai, meu Deus, que bênção! Mas junto do carro, consagramos, abençoamos para servir a Deus. Nós não tínhamos as crianças ainda, irmãos, mas acho que tinha assim umas 40 parcelas. Tinha mês que era só pela misericórdia de Deus, irmãos. Falar: meu Deus do céu, misericórdia, viu? Pagar, e aí aquela luta, aí você olha, parece que não tem fim, vai acabar quando? Mas espera lá, enfrentamos o gigante, estamos vestindo uma coisa para nós, vai ser bênção, vamos servir pessoas, né? Irmãos, mas o dia que eu tive aquela maravilhosa sensação de chegar na última e pagar, aí peguei todo aquele boleto que já estava tudo pago, levantei para o céu e louvando a Deus e dizendo: aqui está a cabeça do gigante. Quantas cabeças de gigante você já tem cortado? Ou quantas que ainda não foram arrancadas, você apenas enfrentou, deu o primeiro passo, colocou o pé na água, pela fé, mas por fim acabou abortando no decorrer da caminhada. Só essa pedrada, só essa atitude não foi suficiente. O gigante pode se levantar de novo, se não cortar a cabeça. Quer saber um outro exemplo, irmãos, que para mim é um gigante que a gente enfrenta na vida e está aqui no meu bolso. Está aqui no meu bolso. E eu fiz questão de trazer para mostrar para vocês, porque eu tenho certeza que muitos têm como um gigante a ser enfrentado. Quem já enfrentou, já até arrancou a cabeça do gigante, glória a Deus. Mas eis aqui um gigante que nós enfrentamos e muitas pessoas enfrentam nos dias de hoje. A habilitação, irmãos. É um gigante, sim ou não? Tirar a carteira de habilitação, irmãos, é um gigante, irmãos. O que acontece? Uau, está enfrentando o gigante. Finalmente, você entendeu que a autoescola não vai vir na sua casa, você tem que ir lá, então você vai lá, né? Paga e começa a fazer as aulas teóricas, tem a prova de legislação. Ai, meu Deus do céu, e você tem 30 perguntas, tem que acertar pelo menos 21, é isso? 21. E você vai, conseguiu, maravilha, aí começa as aulas práticas. E o dia do exame, é um gigante ou não? É um gigante, irmãos. Que eu jejuei e clamei ao Senhor nesse dia, irmão, misericórdia. Por quê? Você vai, acompanha algumas aulas, ou no dia da prova lá, e vê pessoas frustradas, porque tiveram, né, pelo nervosismo, desconcentraram, sabia fazer muito bem, mas no dia de arrancar a cabeça do gigante, irmãos, veio o desespero, desconcentrou, e aí reprova. Irmãos, só enfrentou o gigante, mas não arrancou a cabeça do gigante. Aí você vai mais uma vez, outros tentam 2, 3, 5, 10 vezes, mas estão lá perseverando.
Não é, irmãos? Até que, finalmente, quando você conquista, irmãos, olha, essa palavra já havia revelado no meu coração alguns anos atrás. Mas o dia que chegou essa bênção, irmãos, né? Quando eu olhei assim, falei, meu Deus, aqui está a cabeça do gigante, consegui para a glória de Deus. Glória a Deus. Foi difícil enfrentar esse gigante, lidar com tantas distrações, nervosismo, e o Senhor deu a bênção de tudo deu certo. Mas, irmãos, você pode até enfrentar o gigante este com uma habilitação, mas o fato é, quando você estiver nas suas mãos, isso é cortar a cabeça do gigante, irmãos. Quando ficar nas suas mãos. Para mim, Davi, ele tinha claramente uma prateleira com cabeça de gigante. E eu quero te encorajar para que você coloque em ordem na sua casa, ou você recorde ao ponto de você organizar uma prateleira com a cabeça de gigante. Tem um diploma lá? Ou simplesmente deu o primeiro passo, fez a inscrição de um curso, de uma faculdade, e abortou no decorrer, porque começou a vir as dificuldades, vinham as distrações. Só apenas enfrentou, mas não basta enfrentar o gigante, é necessário cortar a cabeça, irmãos. Quando finalmente conquistamos com a graça do Senhor, depois de muito esforço, trabalho e oração, quando você realmente assim, está aqui o diploma, não é o diploma, é a cabeça do gigante, é algo que Deus te deu graça, te deu coragem, sabedoria, tudo mais, para você não desistir, seguir até o fim. Nós estamos, irmãos, chegando no final do ano, e se você colocar na sua prateleira, tiver lá uma coleção de cabeça de gigante, o que você colocou lá este ano? Na prateleira, existe lá coisas que você, este ano, para a glória do Senhor Jesus, está aqui a cabeça do gigante, ou simplesmente, irmãos, lá está a prateleira vazia, e muitas coisas foram abortadas, coisas que você entendeu de Deus para a sua vida, e não prosseguiu, não avançou. Sim, irmãos, eu imagino que Davi foi para casa com a cabeça do gigante, não literalmente, tá? Mas ele colocou mais uma coleção na prateleira dele, mais uma cabeça gigante. Tem uma cabeça aqui do urso, que ele havia enfrentado para defender as ovelhas do pai, a cabeça de um leão, e tinha muitas outras cabeças ali que ele havia enfrentado, superado no Senhor. Cabeça da intimidação, tinha a cabeça do medo, tinha a cabeça que ele superou lá do desprezo que ele venceu no Senhor. Sabe, meus irmãos, o que nós podemos colecionar ou colocar e dizer assim, está aqui uma prateleira de testemunhar a vitória do Senhor, porque é tudo por Ele e para Ele, porque, irmãos, não é uma questão mérito para nós, mas dizer assim, irmãos, é tudo para a glória de Deus, foi Ele. É exatamente isso que Davi fez. Davi, ele levou para casa o quê? As armas apenas de Golias. Olha só o que diz o texto, verso 54. Davi pegou a cabeça de Golias e o levou para onde, irmãos? Para Jerusalém. O que ele quis representar, o que ele quis dizer ao fazer isso? Consagrar ao Senhor. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos colocar em prática. Primeiro, ao enxergar gigantes como uma grande oportunidade de Deus se revelar, de compreendermos que não basta apenas enfrentar o gigante, mas é necessário cortar a cabeça. E acima de tudo, meus irmãos, eu concluo a necessidade de consagrarmos todas as nossas conquistas ao Senhor. Consagrar as nossas conquistas ao Senhor. Quando Davi levou a cabeça para Jerusalém, foi com qual propósito? Isso aqui é a conquista, mas não foi na minha força, não foi nas minhas habilidades. O Senhor se revelou, o Senhor se revelou. E o que Ele está fazendo agora? Consagrando essa conquista ao Senhor.
Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós apresentamos as nossas necessidades diante do Senhor e temos que fazer isso. Apresentamos nossos pedidos ao Senhor e esperamos nele um socorro, uma provisão, clamamos por isso e fato, temos que fazer isso porque tudo vem das mãos dele e virá das mãos dele, mas no entanto, quantas vezes nós voltamos para consagrar ao Senhor as conquistas? Quantas vezes voltamos para dizer, Senhor, é para a tua glória? Quantas vezes fizemos um culto de ação de graças, dizer, arranquei a cabeça do gigante essa semana, alegrai-vos comigo, alegrai-vos comigo. Temos que fazer isso, irmãos. Quando cortar a cabeça do gigante, seja você finalmente conquistar algo e perseverar tantos anos, e finalmente conquistar, celebre ao Senhor, consagre ao Senhor, faça um culto de ação de graça em sua casa, chame vizinhos, chame amigos, faça um jantar, chame o pastor também, nós iremos, e diz, vamos alegrar, porque essa conquista estou consagrando ao Senhor, não foi na força do meu braço, não foi do meu dinheiro, mas tudo veio das mãos do Senhor. E esse culto é de ação de graças, estou consagrando todas as conquistas ao Senhor, estou consagrando essa conquista ao Senhor, porque não foi de mim mesmo, irmãos, eu reconheço. Quando eu olho um diploma, irmãos, por favor, permita-me testemunhar isso. Quando eu olho, finalmente, mas em nenhum momento eu quero me vangloriar e cair no orgulho, porque eu sabia que por mim mesmo seria improvável, pela minha própria, não somente questão de dedicação, me dediquei, mas pelos desafios, pela dificuldade de compreender muitas coisas no processo, mas eu reconheço, olha, Deus está aqui. Quando peguei um diploma, irmão, eu falei, meu Deus, isso aqui é o Senhor. Quando finalmente cumprimos todos os requisitos para a ordenação pastoral, eu falei, Deus, é o Senhor mesmo, quando chama não desiste da gente, porque do contrário, misericórdia, é o Senhor, irmão, e consagro tudo a Ele, queridos. Mas seja a conquista dos filhos, ou conquista que você está investindo, consagre tudo ao Senhor em nome de Jesus. Amém, queridos. Se coloque de pé, irmãos meus, por favor, neste momento. Nós vamos orar ao Senhor. Enquanto isso, os nossos irmãos do Ministério de Louvor vão se posicionando aqui. Já quero convidar, por gentileza, a nossa equipe de intercessores que consagraram suas vidas em oração e jejum, para haver um mover de Deus, para que o Senhor fale ao teu coração e abençoar a sua vida. Neste momento, irmãos, eu quero convidar você tanto para começar uma campanha de oração hoje. Você pode vir e pegar e começar hoje esse propósito de oração, 7 semanas, por algo que você deseja diante do Senhor. Você pode pegar aqui, temos um cartão aqui à minha direita, à esquerda, para que você possa marcar a referência dos dias. E você que está entre a 2ª, 7ª semana, nós também já convidamos você para vir, mas eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. Meu apelo é muito direto e vem da parte de Deus para o seu coração. Deus sabe de quantos gigantes que você apenas enfrentou, mas não cortou a cabeça dele, que você desistiu no caminho, ou que você já está disposto a desistir, e o Senhor está te chamando, olha, não desista, você vai arrancar a cabeça desse gigante. Veja isso como uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Seja uma crise familiar, mas veja, Deus, isso aqui é uma oportunidade, o teu nome ser glorificado, de ver a atuação em nossa casa, de ver que isso vai reverter um testemunho para a glória do Senhor. Seja o que for, pela fé, enxergue isso, contemple isso. Fé é isso, irmãos. Primeiramente você vê no sobrenatural o agir de Deus, para depois ver no natural, de ser coisa palpável.
Isso não é fé quando é palpável, você crê, aleluia. Não, você primeiramente gera no seu coração tamanha fé, ao ponto que você já descansa, não perde o sono por isso, mas ao contrário, começa a agradecer ao Senhor. Que gigante. Por exemplo, alguém aqui que está enfrentando essa etapa da autoescola, nós vamos orar com você. E o dia que chegar, que você vai enfrentar o gigante, para arrancar a cabeça do gigante, nos procure para orar por você. Eu faço questão de orar por você nesse dia, porque eu sei o que é isso. É o dia finalmente da sua prova, a conclusão do curso, o que for, nós queremos orar com você, para que você corte a cabeça do gigante e consagre todas as suas conquistas para Deus. No nome de Jesus. Você entendeu essa mensagem da parte de Deus para o seu coração? Então, agora é com você. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar, venha bem aqui na frente, por favor, que nós queremos orar com você neste momento. No nome de Jesus. As lutas vêm fortes como ondas do mar, querem me fazer cair e desanimar. Respostas pra me dar. Tudo que eu faço é esperar o teu socorro. Olhar para o forte vento e esquecer quem tu és. Não me deixes afundar nos meus próprios medos. Tu és meu Salvador. Não me deixes olhar para o forte vento. Esquecer quem tu és. Não me deixes afundar nos meus próprios medos. Tu és meu Salvador.
Feche seus olhos, igreja. Davi correu 2 vezes. A primeira foi em direção à oportunidade. A segunda foi em direção à vitória. Nós oramos aqui por algumas pessoas que abraçaram a oportunidade, mas ainda precisam da vitória. Seja qual for a sua condição, coloque tudo diante do Senhor agora. Ele te supre, Ele te sustenta, Ele te dá direção, Ele te orienta, Ele esclarece as coisas, Ele aponta o caminho, Ele é o caminho, Ele não vai te desamparar. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, aguça, Senhor, o nosso entendimento, para compreendermos as coisas do Senhor e aquilo que o Senhor está fazendo, para entendermos as oportunidades, Senhor, de fato glorificarmos o Teu nome, na condição que o Senhor nos deu, com as ferramentas que o Senhor nos deu. Senhor, e entender que os gigantes se levantam para cair, e são oportunidades para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Não importa o tamanho, não importa a intensidade, não importa a ferocidade, não importa, Senhor, o tamanho, quem é e como é esse gigante. O que importa é a oportunidade que o Senhor nos dá para abraçar a Tua vontade, Senhor. Prepara-nos, ó Deus, para corrermos em direção àquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor espera, aquilo que o Senhor preparou para nós. Dá-nos a sabedoria, Senhor, para entender que apesar de serem consequências, muitas vezes, aquilo que enfrentamos, consequências dos nossos erros, mas uma oportunidade o Senhor nos dá para aprendermos, crescermos, amadurecermos, rompermos, conquistarmos, Senhor. Abre o nosso entendimento, Jesus. Dá-nos a fé que precisamos para perceber que o Senhor está por trás de tudo, que a Sua glória é a causa de tudo, e que no nome de Jesus nós seremos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que derrubou a morte, que deu uma pedrada infalível na morte e decretou para todo o universo saber que não há rei maior, que não há Deus maior, que não há poder maior do que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador. Pai, em nome de Jesus, abraça, Senhor, aqueles que estão cansados, Senhor, porque já não aguentam mais tanta afronta, Senhor, estão cansados. Fortalece, Senhor, esses joelhos, fortalece, Senhor, essas mãos. Senhor, ergue essa cabeça, em nome de Jesus, Senhor. Traz a força que o meu irmão e a minha irmã precisa para enfrentar aquilo que o Senhor coloca como oportunidade. Desperta-nos a fé, Senhor, em nome de Jesus. Não é o fim, não é o fim, é apenas o começo da grande vitória. Seja como for, ó Deus, o desfecho, o Teu nome é de ser exaltado, o Teu nome é de ser glorificado. Você crê nisso, igreja? Não importa o desfecho, o nome do Senhor há de ser glorificado e exaltado em tudo, sobre tudo e por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Aplauda ao Senhor com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Não esqueça de consagrar ao Senhor, como você ouviu hoje. Pastor Rodrigo, obrigado, querido, por essa mensagem. A pedrada, hoje foi a pedrada mas não acaba hoje, amém, queridos? Terça que vem nós vamos encerrar essa jornada com alegria e grande vitória para a glória de Deus, amém? Estenda suas mãos.
Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, a comunhão, a amizade do Espírito Santo seja sobre você, homem e mulher de Deus, nos seus enfrentamentos, nos seus combates, hoje e sempre. Saiba que Ele está com você, Ele te guia, Ele te sustenta, Ele te fortalece, em nome de Jesus. Volte em paz para a sua casa, alegria.